Semana passada, eu mencionei esse texto que eu vou ler agora em João 8:43. João 8:43, um verso só. E ele diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E eu falei bastante a respeito disso. No contexto imediato, ele segue no verso 44, dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso eu falei a respeito mais de uma vez na semana passada. Eu dei uma entrada aqui nesse sois filhos do diabo. Nesse contexto imediato, Jesus está dizendo que a incapacidade deles de ouvirem a palavra, de ouvirem o evangelho, é porque eles tinham uma relação mais profunda do que de concubinato com as forças da perversão da luz na mente humana. Eles tinham uma filiação, eles inconscientemente foram desenvolvendo um vínculo que Jesus diagnostica como diabólico, porque eles ficaram cheios de mentira, da hipocrisia. A hipocrisia gera mentira. E mentira e ódio, e raiva, e antagonismo, e supremacismo, e vontade de liquidar os outros, fazendo o que eles faziam aqui de melhor, que era separar o joio do trigo, conforme Jesus tinha dito para ninguém fazer, porque isso não era tarefa humana. E se fizesse algo assim, se pecaria, se blasfemaria contra a alma do próximo, porque Jesus disse que nenhum humano está preparado para dizer quem é quem, para se meter nessas dimensões que estão para além das nossas compreensões, e que Jesus disse que as suas soluções serão trazidas pelo discernimento celestial. Ele disse que naquele dia ele enviará anjos que separarão o joio do trigo. Agora não, mas é o que nós mais fazemos, e é aquilo que nós convencionamos chamar de igreja, as agremiações religiosas institucionalizadas, mais fazem. Mas não é o caso. Hoje, além de afirmar isso de novo, que tem a sua correspondência em 2 Coríntios 4, quando Paulo diz que o príncipe deste mundo, que é o diabo, cega o entendimento dos incrédulos para não darem crédito à verdade. E quem são os incrédulos? Você já vai logo aí na sua precipitação pensando que Paulo está falando dos habitantes de Corinto que não iam à igreja, que não tinham sido batizados. Esses eram os incrédulos. Não, meu querido bobinho, bobinha. Paulo está falando, começa no capítulo 3, falando da diferença entre Moisés e Jesus, das tábuas de pedra, e o evangelho escrito num coração de carne, naquele ministério que gerava para a morte, cheio de desvanecência, que não bancava o que prometia. Por isso a própria cara de Moisés, que um dia resplandeceu, ficou coberta por um véu, não porque ainda houvesse luz no rosto dele,
o fenômeno radioativo acabou, mas o véu continuou. E por quê? Para encobrir o significado da desvanecência daquele ministério das leis de pedra, Paulo diz. Leia, não sou eu que estou ensinando isso, não. A culpa é de Paulo, se você quiser. Eu não costumo transferir. A culpa não é dele, não, é minha, porque eu creio naquilo tanto quanto eu. Mas foi ele que disse, eu repito, com a alegria comprometida de quem diz, é minha a culpa também. Pois bem, é nesse ambiente de chafurdamento na religião, de impregnação religiosa, de cognitividade obscurecida, com um véu na frente, é que Paulo diz o que estava acontecendo. Ele disse, se nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, dos cristãos que não creem no que Cristo fez, na suficiência, na completude absoluta do que Jesus fez, realizou, consumou suficientemente na cruz e validou eternamente na sua ressurreição. Esses são os incrédulos que estão todo dia se apresentando como discípulos, vivendo outra coisa e não admitindo lá no fundo do coração isso, porque eles vivem de maneira contrária e frequentemente se põem de modo antagônico. Por isso Paulo não os poupa, diz o diabo cegou o entendimento deles, para que eles não vejam a diferença entre o evangelho e o judaísmo baseado em Moisés. Não conseguem enxergar. E isso cobre, veda o entendimento deles. Paulo diz, quando algum deles se converte, o véu é tirado. Mas antes eles estão só na igreja, recebendo influência dos judaizantes de Jerusalém, dos legalistas, dos que queriam que, para validarem a fé dele em Jesus, eles também se circuncidassem, eles entrassem nos cerimonialismos de Moisés, aceitassem a tradição rabínica, mais Jesus. A suficiência de Jesus eles não reconheciam. E achavam que ninguém tinha segurança espiritual se não fizessem uma adição de Moisés em Jesus, porque Jesus não era o bastante, não era o suficiente, restringia demais. E qualquer outro argumento, o argumento da tradição dos pais, de serem os curadores da tradição, de serem os mantenedores da religião, tudo isso que para Paulo, que tinha sido educado para além do que eles tinham sido, como Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu tenho a cidadania visceral, meu pedigree remonta a dias imemoriais da tribo de Benjamim. Então, eu sei quem eu sou, isso tudo não vale nada, ele diz aos filipenses, era refúgio, virou adubo, era só preparação da terra para criar aquela necessidade do meu coração, porque eu descobri a total falta de completude naquilo que era a minha fé original, até eu encontrar Jesus e ficar tomado dessa alegria que excede a todo entendimento. E é uma perversão deixar Jesus para ficar fazendo essas adições, como se
na cruz nós não tivéssemos a suficiência absoluta do que nos é necessário. Isso é o que se tem que dizer, e Jesus completa, dando razão a Paulo, dizendo para esse mesmo grupo para o qual ele diz: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ela causa coceira, desconforto, importúnio em vocês. E vocês querem saber a razão? É porque vocês são filhos do diabo. Vocês estão comprometidos com a satisfação de um determinado desejo de beligerância homicida no coração de vocês. E estão comprometidos com a falsificação da realidade. E relativizam qualquer coisa. Para vocês, os fins justificam os meios. Desde que vocês supostamente fechem uma conclusão contra a verdade. É por isso que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Essa é a minha introduçãozinha de hoje, para a gente conversar agora sobre um aplicativo que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso hoje, com o dia que você está vivendo agora, falando com você mesmo, com esse dia que você vive agora. Por quê? Porque uma das coisas mais fortes entre nós, humanos, em qualquer época, em qualquer circunstância, é a dificuldade imensa, em alguns casos, absoluta, de conseguirmos entender. Entender é um problema. E eu não estou falando de coisas complexas, entender fórmulas físicas, entender descrições sobre o sistema nervoso central, entender alguns diagnósticos complexos de enfermidades, quando o médico resolve falar só com aquele mediquês, que nem todo mundo está capacitado a destrinchar na audição. E eu não estou falando só dessas dificuldades, ou quando você ouve um mestre em filosofia que não poupa a citação de filósofos e filósofos que você nem conheceu. No ano 647, fulano disse isso, aí cita. Aí você fica perdido e não consegue entender direito. Não estou falando disso. Ou quando a gente entra numa espécie de teologuês e começa a falar sobre a predestinação, o livre-arbítrio, o choque, o conflito, o dilema, o que é o quê. Aí começa a criar um nó na sua cabeça que diz: meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. E é para não entender mais nada mesmo, porque a defesa de qualquer dessas teses é incompreensível. Se você forçá-las, elas não chegam a um final feliz. Elas param sempre antes de você apertá-las até o fim. Porque, de fato, elas não sobrevivem. Quando alguém que não tem nenhum atrelamento a esses mecanismos de definições teológicas presas à linha do espaço-tempo, e o que passa a ser uma tolice numa época em que a gente sabe que essa dimensão da linha do espaço-tempo é só uma. A gente tem outras camadas, outras profundidades sobre as quais o universo também está erigido. E a inteligência humana, por exemplo, do ponto de vista do cérebro, é filha dessa máquina quântica. Meu cérebro é quântico.
E as minhas linguagens neurais são quânticas. As minhas comunicações mais profundas no ser orgânico, lembre bem, orgânico, não estou falando do espírito, nem estou falando da alma, estou falando do cérebro, do sistema nervoso, eu estou falando desses intrincamentos ainda estudáveis pela neurociência. Nosso cérebro é uma máquina de natureza quântica. E enquanto os teólogos não chegarem aí, não viajarem aí, não entenderem isso aí, eles vão estar repetindo as fórmulas do século XVI. Eles não chegaram nem ao século XIX, não entraram no XX, muito menos no XXI. Mas não é disso que eu estou falando, dessa dificuldade. Isso é só uma dificuldade de entender. Não é uma incapacidade de entender. Como Jesus diz, vós sois incapazes, é a palavra. Incapazes, não têm a competência para entender a minha palavra. Aí você diz, então, que culpa tem essas pessoas por terem essa deficiência cognitiva? Na realidade, não tem ninguém aqui com deficiência cognitiva. Paulo vem a dizer, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, segunda carta, que quando um deles, lá no capítulo 3 e 4, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Então, o problema não é de cognição, o problema é de decisão, de incompreensão, é decidir bloquear. Decidir bloquear. Tem muita gente que me ouve aqui que bota a culpa, supostamente, num também suposto português elaborado e difícil que eu falo. Desculpa, não é não. Já houve até um tempo em que eu falava com alguma riqueza de construção, de elaboração. Hoje eu cometo erros de português de propósito para ver se eu me aproximo, diminuo, escolho os sinônimos mais básicos para ver se me faço compreender. Baixo o nível o que eu posso, eu não consigo baixar mais do que isso. Mas eu baixo o nível para ver se todo mundo entende mesmo, se ninguém fica transferindo para dificuldade de compreensão. Como tem um monte de pastor por aí que diz às ovelhas, não, o Caio é um homem de Deus, mas não vá ouvi-lo não, porque você não vai entender nada. O que eu ouço por aí de gente me falando que os seus pastores disseram, olha, não ouço o Caio. Ele é um homem bom, mas ele diz coisas muito difíceis de compreender, é melhor não ouvir, porque senão você vai ficar com um conflito. Aí tem um monte de gente apavorada que ouve o conselho pastoral e não chega aqui. Até o dia que, num desespero, se aproximam e entendem tudo. Os filhos de vocês entendem, os adolescentes, os jovens, todo mundo entende se quiser. Quem quer, entende. Quem não quer, não entende. Portanto, esses indivíduos aqui eram culpados pela sua incapacidade, porque ela não era uma incapacidade plantada na organicidade, na limitação do sistema nervoso, do cérebro. Não tinha nenhuma dificuldade aí. O que tinha era uma decisão psíquica de bloquear, de não entender, de dizer eu não quero, não quero. É como acontece em qualquer lugar. Se você não gostar do professor de matemática no seu primeiro dia de aula, nos cursos mais básicos da sua aprendizagem, eventualmente você fica com um bloqueio para a matéria para sempre.
ou se física, ou qualquer outra, às vezes gera um bloqueio. Tem a ver muito mais com a disposição, a indisposição, com a raiva, com a zanga, com antipatia, com compromisso de não entender, qualquer coisa assim. Mas não tem nada a ver com aquilo que seria uma incapacidade de natureza intrínseca. Não. Eles são culpados da não compreensão, porque essa incapacidade de compreender é decisão de não compreensão. Isso aqui no ambiente espiritual. Agora, a mesma coisa, os mesmos princípios servem para a nossa dimensão relacional. Porque a gente frequentemente se torna incapaz de compreender determinadas pessoas, compreendê-las, entendê-las na própria família. É tanta pressuposição, é tanto argumento criado no silêncio da promotoria contra o réu, tanto argumento do outro contra aquele que virá acusá-lo, de modo que é uma troca de acusações entre pai e filha, mãe e filho, marido e mulher, e as coisas vão ficando assim, diabólicas, especialmente quando a gente enfia mentira no processo, quando a gente vai desenvolvendo também essas antipatias que são primas já do ódio, da raiva, da repulsa. Quando você desenvolve um sentimento de repulsa em relação a quem quer que seja, o que acontece é que não adianta que a pessoa se comunique melhor, se explique melhor. Você já tem um grito de não dentro de você, tem ou não tem? Contra a pessoa. Você já não suporta mais nem ouvir a pessoa terminar de dizer o que ela pensa, ou o que foi que ela, no equívoco dela, pensou a teu respeito. Você já atropela gritando também. Aí o outro se levanta gritando também. E vocês se peitam, e vocês se bicam, e vocês se xingam, e vocês se amaldiçoam tantas vezes. Mas são incapazes de ouvir um ao outro. Incapazes. O que aconteceu? Aconteceu que dogmas, e nós temos muitos dogmas nos nossos relacionamentos, dogmas inconscientes, preste atenção na quantidade de dogmas que você tem, que você não pronuncia, não verbaliza, não admite e muitas vezes nem conhece seus próprios dogmas, mas que estão aí dentro. São essas coisas que você diz que não negocia. Não porque elas tenham valor, mas por causa do teu orgulho. O orgulho alimenta dogmas. Não, um dia eu disse que era assim. Botei a marca. Risquei o chão. E ele atravessou. Ou ela atravessou. E aí pronto. Você não quer saber se o outro atravessou para te socorrer, atravessou por causa de um problema maior, atravessou por qualquer razão. Não. Atravessou. E acabou. Porque aquilo é um dogma poderoso dentro da gente.
que já vai fazer com que nós levantemos o poder dos nossos direitos guardados, acumulados, da nossa advocacia pessoal contra o outro, ou da ação do outro, de enfrentamento com toda a força e intenção que possa em relação a defender-se ofendendo. E aí a gente encontra aquela acumulação, aquele despejo dos acumuladores emocionais. Cada um pega atrás de si e joga. Lembra disso aí? Tá! Lembra daquilo e... Pau! Você também! Pá! Aí o outro tá pensando e... Meu Deus, é um horror, é tudo louco, é tudo baseado só em emoção. Emoção, emoção. Fiquei emocionado. Ou mexeu comigo. Aí mexeu comigo, eu jogo pedra. Mexeu comigo também é demais, está abusando. É a música de todo mundo que está nesse estado, é você abusou, tirou o partido de mim e abusou, e toma-lhe. E pô! E aí você vê o prolongamento disso, que vai gerando mais cegueira, porque quanto mais haja enfrentamentos, mais cegos as pessoas ficam, porque não tem a bênção do distanciamento cognitivo e emocional, para pararem de serem apenas reagentes daquilo que entendem como provocação, e que no outro é apenas acumulação de coisas, e tudo habita um mundo de subjetividades. A realidade em si vai ficando bem menor do que o encontro das mágoas, das memórias magoadas, das evocações de acontecimentos passados que machucaram, e às vezes um não sabe que machucou o outro, mas cada um ficou machucado com a sua machucadura, e num determinado dia, numa determinada hora, explode, bum, bum, e incendeia, e é incêndio, e queima tudo, e a língua, como diz Tiago, é cheia de chispas, de incêndio. A língua é uma miséria, é uma desgraça, quando ela não é dedicada à sabedoria, ao senhorio de Cristo, à obediência, ao silêncio da verdade, mas, ao contrário, ela se entrega à compulsividade responsiva, ela se torna uma incendiadora, e ninguém consegue parar. Os incendiários continuam chispando, e a relação já está toda seca, igual um cerrado, o Pantanal. Qualquer coisa que cai ali deflagra um incêndio, qualquer que seja a fagulha põe a perder uma floresta, um bioma que se construiu durante anos, tempos, a vida. Agora, de repente, se vai lá e se queima tudo. Tudo. Isso está acontecendo hoje, está acontecendo sempre. E nessa pandemia também. As estatísticas já nos mostram que houve um aumento de 36% a 40% nos divórcios nessa pandemia, e boa parte daquilo que provocou isso foi espaço pequeno, acumulação amargurada e choque, onde cada um estava coberto de razões
patrocinadas, apadrinhadas pela amargura. Quanto mais amargura, mais contaminação relacional. Quanto mais amargura, menos capacidade cognitiva de interpretar corretamente a realidade, tudo se exacerba, tudo aumenta, tudo cresce, é a gruta de Platão, é só sombra projetada. E todo mundo crente que está lidando com a realidade. Tem até o argumento da realidade, baseado no que deflagra os desencontros imediatos. Não, foi porque você não me passou a bandeja de frutas. E você levou não sei quanto tempo, de propósito, ouvindo outros, ao invés de me passar a bandeja. Aí o outro diz, não, eu demorei a te passar a bandeja porque eu te chamei não sei quantos minutos e você não veio, só veio na hora que quis, eu fiz essa comida que esfriou. Aí cada um acusa o outro de uma suposta realidade objetiva, quando na realidade, se eles estivessem bem, alegres, felizes e cheios de carinho um pelo outro, nada disso sofreria registro, ainda que acontecesse com essa construção de cenário, não sofreria registro, porque a interpretação não seria negativa, nem a motivação de quem fez teria sido também vingativa, nada estaria em processo. Mas agora, por causa das subjetividades que produziram os eventos objetivos, supostamente eles brigam por causa dos eventos objetivos, mas na realidade o desentendimento deles sempre habitou e habitará a acumulação subjetiva de amargura. E aí se divorciam, se espancam, gritam. É uma gritaria horrível, como Paulo diz escrevendo aos Efésios, não se nomeie entre vós, e dentre essas coisas que ele diz que não se deveria nomear entre vós, estão as gritarias. Você vai evoluindo, palavra torpe e gritaria se retroalimentam. A gritaria produz a energia ruim e a palavra torpe expressa o pior dessa energia. Nem se nomeiem entre vós. Por quê? Por causa de algum episódio moral para dar testemunho para os vizinhos? Lá, aqui, acolá? Não. Paulo diz isso porque isso contamina a alma, destrói o espírito. Acaba com o amor que gosta. Sobrevive só o amor que pode ter compaixão, misericórdia, buscar um pouco de justiça, mas isso quando a relação já está praticamente arrebentada. Porque esse cotidiano não é feito de compaixão, nem de misericórdia, nem de justiça, mas de raiva, vingança, vingança verbal, vingança emocional, vingança de todos os tipos, é afetiva. É muito espancamento emocional e afetivo. E as pessoas vão perdendo o poder de gostarem. Elas, de fato, perdem o poder do prazer no respeito uns dos outros. É algo absolutamente trágico, a meu ver, o que acontece aí nessa situação. Isso está acontecendo agora. Agora. Na tua casa, no teu casamento, você e a sua mulher. Meu Deus, só Deus sabe a quantidade de situações, as amizades que entraram nesses impasses, os vínculos
de qualquer que seja o tipo, o nível ou a natureza. Isso acomete a todo mundo. E aí a gente se torna incapaz de ouvir a palavra do outro. Incapaz. Se você se colocar isento no meio desses que se conflituam, você, na sua isenção, fica vendo a loucura do embate, do ping-pong, da desgraça. E como não existe nenhuma lógica a não ser a da dor emocional, da dor afetiva, o sentimento de desconsideração de um lado, desrespeito do outro. E aí a desconsideração e o desrespeito se chocam e aumentam os seus temas, as suas emoções, os seus choques, as suas razões de cada lado. Tudo só piora. Só fica horrível. Há um texto meu no portal Caio Fábio que fala sobre a relação entre amargura e cognitividade, como a amargura mata a cognitividade. É isso que Tiago também diz, que uma raiz de amargura destrói toda uma comunidade, porque as pessoas vão ficando incapazes de se ouvir, de se perceber, de se entender, de se, de fato, acolherem, então. Fica impossível. Parece que do nada o outro, o irmão, se transforma no adversário sem explicação. Porque na prática não há explicação, só há loucura, só há o bloqueio estabelecido pela loucura, pela insanidade do orgulho, da busca de consideração e respeito, da mágoa que diz eu merecia melhor e mais. Tudo isso, não importa se há razão dessa demanda ou não. O fato é que a entrada dessas coisas aqui são como uma represa, ou são como o véu de Moisés, que não deixa o indivíduo enxergar mais na graça, no amor, na misericórdia, no perdão, e enxergar e se capacitar para entender e discernir o outro. A mesma coisa em relação a esse outro, magoado, chateado, profundamente acumulado de acumulações decorrentes de frustrações amargurantes. Tudo isso bloqueia do mesmo modo, de tal forma que quando você tem dois cegos brigando, dois cegos e surdos brigando, são dois cegos, surdos e mudos, porque eles são mudos para o entendimento do outro. Tudo que eles dizem, o outro não ouve e não entende. Tudo que o outro diz, eles também não ouvem e não entendem, porque há um bloqueio maligno. Maligno, a palavra que tem que ser usada é esta, maligno. É um véu maligno. Em 2 Coríntios 3 e 4, Paulo diz que esse véu foi posto pelo diabo, por aquele que quer dividir, diabolos, divisor. E Jesus aqui diz a mesma coisa: sois incapazes de ouvir por causa da ligação com o divisor, o bloqueio maligno, diabólico, que vocês permitem que se instalem no processo de interpretação, de cognição. Vocês ficaram cheios da vontade de vencer o outro de qualquer modo, nem que seja na base da mentira, nem que seja na base do grito raivoso, como se isso fosse mudar alguma coisa. Isso só faz cada um se armar mais ainda contra o outro. Você sabe disso.
Você sabe disso. E eu estou concluindo, porque eu quero dar tempo para todo mundo falar, mas você sabe disso. Você sabe disso e é isso que você vive em várias dimensões da vida. Eu comecei dizendo, repetindo o que eu disse semana passada, como Jesus está se referindo a uma incapacidade cognitiva e espiritual de entenderem o Evangelho, que ele explica na vida dele. E como era tão óbvio. E ele diz, olha, vocês se tornaram incapazes. Existe uma incapacidade estrutural de compreender a minha palavra, e isso vem da adesão de vocês ao espírito do diabo, que é o vosso pai. Vocês se colocaram com essa atitude sob a paternidade maligna. E aí isso só piora, isso só cresce. E vocês estão ficando até com vontade de me matar, de tanto que vocês me rejeitam. E não há nenhuma lógica nessa rejeição, porque tudo o que eu digo não tem o menor poder de ser contestado, e tudo que eu faço não tem o menor ensejo a ser dado para que alguém venha e deturpe o que está sendo feito. Nem o falado, nem o feito, mas vocês se tornaram incapazes de chegar aí porque vocês esbarram nas subjetividades interpretativas, cognitivas e não vão adiante. E como eu disse, isso também serve para qualquer nível de aprendizagem. Se você bloqueia por causa da raiva, eu não gosto do professor, não gosto da matéria, não gosto do tempo em que me foi dado, não gosto, eu queria estudar isso de manhã, não à tarde ou à noite, não gosto de tudo isso. Toda vez que você diz que não gosta de algo, você também diz que você não vai compreender isso. Você não vai discernir. E você se tornou um indivíduo aleijado cognitivamente em relação àquilo. Seja o evangelho ou seja qualquer coisa. E aí eu trouxe isso direto para as nossas relações pessoais, onde o mesmo acontece. E acontece não sem a interferência também do diabolos, do divisor, que adora se interpor e aumentar os fossos de separação entre você de um lado e o seu irmão, entre você e o seu irmão, entre você e o seu irmão, entre vocês. Irmão mulher, irmão marido, irmão filho, filha, irmão na fé, irmão próximo na vida, enfim, a gente às vezes só vai crescendo enquanto vive a nossa incapacidade cognitiva. Eu quero te perguntar, à medida em que você vive, você está ficando pior de compreensão? Ou você só consegue compreender aqueles que são unânimes em relação a você? Você perdeu a capacidade de compreender o diferente, a opinião diversa, até contrária. Mesmo que você não aceite, você todavia tem a paciência de ouvir em silêncio, compreender, tentar ver o que está por trás daquilo. Qual é aquela dor? Qual é a fraqueza, a insegurança, o vício de hábitos, de comportamento que levou a pessoa a tomar aquela posição? Ou qual é o medo que está por trás da posição dela? Quais são os pânicos? Quais são os demônios morais exacerbando a intolerância da pessoa? Você tem essa capacidade de fazer isso? Somente os que fazem isso não ficam enlaçados pelo diabo no processo relacional.
Somente os que olham com compaixão e discernimento não ficam enlaçados pelo diabo no processo relacional. Do contrário, se você não tiver essa capacidade, Jesus diz, você ficará incapacitado de compreender tudo. E eu encontro uma multidão de pessoas quase se matando por coisa nenhuma. Só pela acumulação emocional insana, irracional, de emoções e sentimentos que não precisam ser tratados com um grito, com o outro. Frequentemente não é nem com o outro que eu tenho que tratar isso, frequentemente é até dentro de mim mesmo e tão somente em mim mesmo. A maioria das vitórias relacionais que eu não tive porque o outro compreendeu e mudou. Não. É raro. Na maioria das vezes, a vitória relacional aconteceu porque eu compreendi o outro. Apesar de tudo, eu o compreendi, eu discerni, a ponto de desenvolver misericórdia e compaixão, e sair do confronto, e silenciar, até que o meu coração se deixasse trabalhar nessa compreensão. E só depois que eu estava livre de qualquer sentimento ou emoção, ou vontade de comprovação, de validação, de demonstração de razão, só depois da desistência da razão como vitória sobre o outro e a pacificação do coração, foi que totalmente pacificado, com um espaçamento de tempo, com silêncio e com muito amor no interregno, no trato, eu pude algumas vezes dizer para as pessoas o que era que me fazia me sentir aquela época tão exacerbado, mas que eu consegui vencer dentro de mim. Embora no meu coração eu não tivesse um acordo a respeito disso, mas eu fiz um acordo disso comigo mesmo, por amor ao outro. Aí a pessoa, nas vezes, não são todas, que eu chego a falar isso, nesse espírito de mansidão, eu ganho o meu irmão. Agora, no espírito do antagonismo, eu só o afasto mais. Eu fui aprendendo isso no curso da vida, a resolver o problema que eu tenho com o outro em mim, para eu me tornar capaz de ouvi-lo, de entendê-lo, de discerni-lo, não deixar o diabo ter um lugar de interposição entre nós, literalmente, não me irar, como Paulo diz em Efésios 4, e dar lugar ao diabo. Essa atitude tira o diabo do processo. O amor ajuda você a enxergar, a ouvir, a discernir, a compreender, mesmo que você não goste. É o amor que faz isso. E aí, quando você entende isso, a maior ambição da sua vida é mudar você mesmo em relação a isso. Essa é a grande conversão, não é do outro em relação ao que eu penso, é de mim em relação ao que eu não creio como outro e não crerei. Mas é uma conversão à limitação do outro. Por mais idiótica que me pareça, por mais patética, por mais ridícula, eu resolvi me tornar sábio contra a insensatez dele. Eu decidi me tornar
pacificado em relação ao antagonismo dele. Eu resolvi dar razão à paz contra a busca de razão das minhas razões, que quanto mais sejam buscadas, tanto mais eu e o meu próximo nos afastaremos, porque nas razões de cada um cresce o fosso das nossas separações. Razões que não acabam com fossos, mas aprofundam os fossos, não são boas razões. São razões da lógica, mas não são razões da sabedoria, da sensatez, da misericórdia, da compaixão, da reverência. Reverência para com a alma do meu próximo, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu próximo de trabalho, em qualquer que seja a instância da vida. É assim que eu tenho que me colocar para que eu não seja incapacitado cognitivamente. E a incapacitação cognitivo-relacional é a coisa mais diabólica que existe. Por isso Jesus diz, vocês assumiram de propósito essa incapacidade, porque vocês decidiram dar razão ao diabo e não ao amor de Deus na vida, e não à compaixão e misericórdia. Deu para todo mundo entender, não deu? Vocês que estão aqui, fiquem aqui, meus quase 1000 amigos. Fiquem aqui, não vão a lugar nenhum. Eu sei que tem gente querendo correr para trabalhar, mas fiquem aqui comigo. Fiquem aqui. Jesus. O que eu falei é tão sério e tem o poder de acabar com fossos, de pisar na cabeça do diabo, de silenciar as gritarias, de sepultar inimizades, de transformar amarguras em adubos para sementes de graça, vida e misericórdia. O que eu falei aqui tem o poder da salvação familiar, tem o poder da pacificação dos que se amam, mas desaprenderam a se amar e a conviver. Desaprenderam a se amar e a conviver. Porque a cultura de cada um mudou tanto, e eles chegam com suas pré-compreensões tão definidas, tão dogmáticas, que já não conseguem mais amar os que amavam e nem viver com os que viviam bem, uns com os outros. Por favor, ajuda-nos a entender e a decidir, ao invés de ficarmos dizendo, não, isso é demais, comigo não, também não, assim não, e o outro não vai ceder? Jesus, tem compaixão de nós, ajuda-nos a entender que quem tem que ceder é quem já compreendeu o que é devido à paz. Ajuda-nos a entender que quem tem que ceder é quem já compreendeu o que é devido à paz. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém.